Amados irmãos, graça e paz, que alegria poder ministrar a palavra de Deus neste momento. É uma bênção poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para você, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o povo de Deus, para os amigos, para os conhecidos. E hoje eu estou aqui para trazer uma palavra de edificação, de motivação para cada um de nós. Essa palavra está no livro de Atos, um livro histórico, um livro que traz grande motivação para nós, que traz para nós grande ilustração e exemplo de um povo abençoado, de um povo chamado pelo Espírito Santo para seguir a Jesus. A história da igreja, a história dos apóstolos, a história do que Jesus fez através do Espírito Santo na igreja nos seus primeiros anos de existência histórica. E um dos grandes líderes, um dos grandes servos que foi chamado para realizar a obra do Senhor, está arrolado, está inserido nesse livro de Atos. E é nada mais, nada menos do que o histórico, famoso, grande apóstolo Paulo. Ah, sim, grande porque ele trabalhou muito para a obra do Senhor, mas ele era humilde, ele era um seguidor de Jesus. Antes ele foi um perseguidor, foi alguém que trouxe grande dor para a igreja, mas foi chamado para pregar as boas novas assim que ele foi convertido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então eu quero ler um texto que fala o começo do ministério dele, que fala o início dessa magnífica obra. Está registrado, capítulo 9, e eu quero começar a leitura do versículo 19. Em Atos, capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 31. Tá bom? Vamos lá? Quero convidá-los a todos para ler esse texto e fiquem atentos, então, para receber essa palavra nessa oportunidade. Tá bom? Eu sou o pastor Bonifácio, estou aqui para ministrar a palavra de Deus. Sou membro da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, na cidade de São José dos Campos, a IBAGE, cujo pastor-presidente é o pastor Marcos Davi, com toda a sua equipe, aos quais eu envio o meu abraço, e a todos os membros e todos os irmãos da Igreja a IBAGE, e também para todas as igrejas evangélicas, todo o povo evangélico e não evangélico, os amigos, os conhecidos, que Deus os abençoe profundamente. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho
que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como, em Damasco, Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se no caminho do Senhor. Edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Lemos até o versículo 31. Vamos orar, irmãos? Ó Pai, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos pela tua bondade e misericórdia em nos usar para ministrar a tua mensagem. Que o teu povo receba essa palavra com muita humildade, com muito amor e que haja compreensão, que haja entendimento. Nós pedimos a tua orientação com gratidão em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Terminamos de ler um texto que fala do início da pregação da palavra pelo grande apóstolo, servo do Senhor, o apóstolo Paulo. Nesse texto, logo de início, nós vimos a alegria de um servo transformado por Jesus. A alegria de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Entusiasmo, a alegria adentrou a alma, o coração deste homem. Vimos nesse texto o começo ousado da pregação deste apóstolo. Mostra que nos primeiros passos dessa nova vida foi de pregar e ensinar sobre o Senhor, sobre Jesus como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro amor. Primeiro amor quando nos convertemos a Jesus. Quando o Espírito Santo entra em nossa vida e nos transforma. É imediata a alegria. É muito rápida a nossa vontade de falar dessa realidade, dessa nova vida, dessa transformação. E nós vimos que a alegria transformadora de Jesus foi celebrada pela proclamação das boas novas. Uma alegria que foi celebrada não como uma festa com um churrasco, não como uma festa com muitos comes e bebes. Não. A alegria do servo do Senhor foi de proclamar as boas novas de transformação. Aqui nós vimos o entusiasmo dele, que imediatamente começa a pregar, celebrando com urgência, sem perda de tempo, celebrando a nova vida, a transformação que aconteceu na vida de um homem que chamava Saulo, o grande. Era o perseguidor, era o fariseu dos fariseus, era aquele que vivia cegamente na obediência da lei, aquele que vivia no legalismo das suas obras e na ignorância da compreensão bíblica, ele perseguia o povo de Deus. E conforme nós vimos, podemos observar o capítulo 9, nos primeiros 15 versículos, principalmente, nós encontramos que ele era autoridade. Era uma pessoa com autoridade para perseguir a igreja do Senhor. Era um homem mau, mas foi transformado pelo poder do Espírito Santo.
aproveitando agora a sua nova vida. Agora ele tem novo propósito para viver. Mais tarde, ele mesmo afirma em Gálatas 10:20 que agora a sua vida era vivida por Cristo e para Cristo. Eu quero dar uma olhada nesse versículo. Esse versículo é maravilhoso. Gosto muito desse versículo aqui de Gálatas 2:20, que mostra que logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gente, olha que mudança de paradigma. Olha que mudança de pensamento. Agora ele está determinado a viver totalmente para Cristo. Grande mudança acontecida na vida desse homem. E ele causa grande impacto e admiração ao povo, aos judeus da sua época, aos próprios cristãos, seguidores de Cristo. Meu amado irmão, meu amado amigo, eu pergunto a você, você tem causado impacto às pessoas com as quais você convive? Após o seu encontro com Jesus, você tem esse entusiasmo, essa alegria para causar impacto no contexto onde você vive? Não basta apenas falar que é de Cristo, falar que crê no Senhor, mas viver uma vida que o agrade e uma vida que leve a sua mensagem, que leve a verdade, que leve o milagre para outros receberem a transformação. E, meus amados, estamos falando aqui da alegria da transformação efetuada por Cristo na vida de um homem, que é celebrada pela pregação da palavra. Primeiramente, é celebrada pela pregação da palavra. E de segunda parte, nós vimos que esta transformação acontecida na vida de um homem leva a ser demonstrada na perseverança diante do sofrimento. Nós encontramos que ele perseverou diante da grande ameaça que ele sofreu contra a sua vida. Ele, cheio do Espírito Santo, sustentado por ele, continua a sua missão imediatamente após a sua conversão já iniciada. Ele depara com grande perigo, ameaça de morte, enfrenta essa realidade, enfrenta essa oposição e persevera rompendo em fé. Não se deteve diante da desconfiança, da falta de acolhida, de apoio no início da sua jornada ministerial. Nós não podemos desanimar na primeira oposição, diante da primeira dificuldade, após termos um encontro com Jesus. Nós não podemos deter diante dos primeiros empecilhos que vêm contra nós. Precisamos continuar com alegria, ciente da nova vida. E olha, os obstáculos aparecem da família, dos colegas, no trabalho, na escola, na sociedade, no bairro, aparece na própria comunidade de evangélicos. As dificuldades aparecem, mas nós não podemos nos deter diante delas. Precisamos perseverar com coragem. A vida nova que este homem recebeu do Senhor, a alegria da transformação operada por Cristo na vida dele, ela é celebrada, é proclamada
através das boas novas. E a segunda coisa que nós vimos, demonstrada na perseverança diante das dificuldades, porque ele mais tarde diz em Filipenses 1:29, que pois foi dada a graça a cada servo de não somente crer no Senhor Jesus, mas de padecer por ele, sofrer por ele, se identificar com ele na fé e no sofrimento. Agora, a terceira coisa que é realizada aqui, nós encontramos nessa história de Atos 9, 19 a 31, da alegria da transformação na vida do apóstolo do Senhor Jesus. Terceira coisa é que ele demonstra a sua fé diante de tamanha oposição. Porque houve incredulidade de muitos que se opuseram contra a pregação do Evangelho, que não aceitaram e não se conformaram em ver a transformação ocorrida daquele homem que era perseguidor, que era um homem assassino, que consentiu na morte de Estevão, conforme capítulo 7. Eles não desejavam confrontar seus próprios pecados, então não queriam aceitar a mensagem nova. Nós vimos, então, que a terceira coisa foi romper a desconfiança com fé. Certo, amado? Nós não podemos nos intimidar diante da desconfiança. Precisamos manter corajosamente a palavra de esperança e de vitória. E, meus amados, a última coisa que nós encontramos diante dessa vida nova, a alegria da transformação por Cristo, ela é demonstrada. Ela é demonstrada, marcada na carreira do apóstolo Paulo pela bela acolhida de um servo de Deus. Olha, uma história que revela um personagem benéfico, amoroso, acolhedor. Acolhido por seus bons irmãos e amigos. Porque nem todos estão contra Paulo naquele momento. Nem todos. Não foi a maioria que ficaram contra ele. Houve um grande número de irmãos liderado por Barnabé. Ele então recebe ajuda e apoio para um livramento extraordinário, para ficar livre da morte física. Ah, meus amados, uma boa acolhida para um grande pregador, para um servo que dedicou sua vida para amar e seguir Jesus de Nazaré. Recebeu ajuda e apoio. Ele se juntou aos discípulos e refugiou com pessoas certas para ajudá-lo. Diante da recusa e da incredulidade de alguns que não acreditaram na transformação e na conversão dele, ele teve apoio de um grupo de irmãos liderado por Barnabé, acolhido por esse homem que o apoiou, o ajudou e o discipulou e o amparou no seio da igreja. Que diante do histórico, do recém-convertido, a igreja recém-fundada teve muito medo, teve muita desconfiança, não era fácil aceitar um novo membro, um pregador novo. A pessoa acabou de entregar sua vida a Jesus, um encontro com Cristo, agora está pregando, falando desse Jesus ao qual ele perseguia, ele condenava. Então foi um pouco, ou melhor, muito difícil para a igreja aceitar. Tinha um medo de recebê-lo como uma pessoa transformada e nova nascida no seio da igreja, mas
Barnabé animou, motivou, aconselhou e acreditou no grande encontro que aquele homem judeu teve com Jesus de Nazaré. Nós precisamos acreditar que as pessoas podem ser transformadas, mudadas pelo poder do Espírito Santo, que veio para transformar, para convencer o pecador, para fazer do pecador uma nova vida. Nós podemos tirar ricas lições desse texto da Bíblia. Diante desse quadro, como diz o texto bíblico e que eu trouxe para os irmãos, para os amigos nessa oportunidade, que mostra a alegria da transformação por Cristo. A alegria de um homem transformado por Cristo, celebrada pela proclamação das boas novas, é a primeira coisa. Celebrada pela proclamação das boas novas. A segunda coisa que é demonstrada é essa alegria. Como essa alegria é demonstrada? Segunda coisa, através da perseverança diante da ameaça de morte. Essa é muito forte. E a terceira, demonstrada diante da oposição doutrinária, aqueles que não acreditavam, aqueles que não criam que um homem malvado pudesse ter uma nova natureza, a desconfiança. E a quarta coisa, nós encontramos que esta nova vida foi proclamada e celebrada pela boa acolhida de um líder da igreja, Barnabé. Ele orienta a igreja, ele aconselha a igreja, ele apoia, acolhe Paulo, ajuda o servo de Deus, é discipulador, é pastor, é amparador para aquele novo convertido. E diante disso, nós concluímos, e podemos concluir, tirando grandes lições desse texto. Ao terminar, queremos tirar lições que mesmo nos ensina que devemos ter alegria e entusiasmo na celebração de nossa nova vida. Entusiasmo e celebração de nossa nova vida. Fazer uma festa, proclamar o Evangelho, contar a outros da nossa nova vida. Como também esse texto nos fala do valor da acolhida do novo salvo no seio da igreja. Como foi celebrada, oficializada e foi realizada pelo líder Barnabé, que acolheu, apoiou o servo de Cristo, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Nós aprendamos lições preciosas do acolhimento, do entusiasmo, da alegria em servir a Jesus. Há muitas alegrias neste mundo, mas nenhuma pode ser comparada, pode se comparar com a alegria que é a vida eterna em Cristo, a salvação ofertada por Jesus. Meu amigo, aceita essa salvação que temos somente em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu e ressuscitou, ele está vivo, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E você, meu irmão, proclame a nova vida, celebre, cante louvores, ore, agradeça, doe, dedique seu tempo para a glória do Senhor. E que Deus o abençoe, que o Espírito Santo encha você de poder, de unção, para levar as boas novas a tantas pessoas que precisam das boas novas de vida eterna. Que assim Deus o abençoe e o guarde, hoje e sempre. Amém. Receba um abraço do seu amigo, Pastor Bonifácio. E até a próxima palavra, em nome de Jesus. Amém.